Vamos lá, abre sua Bíblia em Gênesis capítulo 39. Eu quero ler a partir do verso número 1. E aí, por favor, mantenha sua Bíblia aberta, tá? Mantenha sua Bíblia aberta. Nós vamos trabalhar bastante com texto, com Bíblia, tá bom? Eu estou ministrando lá na nossa igreja, sou pastor lá na IDEF, Monte Castelo. Eu estou ministrando na igreja uma série de mensagens, são 4 mensagens. Comecei semana passada, estava lá ministrando agora essa mensagem, vim para cá. Tem mais 2 domingos. Um tema que Deus colocou no meu coração, chamado Na Sala de Espera de Deus. Esse tema, semana passada eu falei sobre entrando na sala de espera, e hoje eu falei sobre aguardando a minha vez. É um livro que eu estou escrevendo, eu já escrevi um ano passado, para minha surpresa eu coloquei na plataforma digital, vendeu mais de 50 exemplares, eu fiquei feliz e estou escrevendo outro agora. E aí eu estou quase pronto. E aí eu estou ministrando lá na igreja, esse Na Sala de Espera de Deus. Só para você poder entender, Deus tem uma sala de espera especial. E nessa sala de espera tem uma cadeirinha com o nome de todo mundo que está aqui dentro. E tem gente aqui que está sentada nessa cadeirinha lá agora. Por exemplo, esse que vos fala, nesse exato momento, eu estou na sala de espera de Deus para algumas situações da minha vida. Tem outras que eu já saí. Mas eu digo para você que a sala de espera de Deus, além de ser um lugar confortável, é um lugar que você sempre volta. Deixa eu perguntar aqui, quem aqui dentro está na sala de espera de Deus para alguma situação na vida? Só Quem aqui saiu da sala de espera de Deus recentemente? Vai voltar, viu? Vai voltar. Quem saiu da sala de espera, uma hora você volta. Então, deixa eu só te colocar por dentro do contexto, para a gente poder entrar no texto, tá? Então, eu estou ministrando sobre a vida de José. José foi um homem a qual Deus colocou ele na sala de espera. Então, todas as vezes que Deus te dá um sonho, automaticamente o sonho de Deus vem com uma sala de espera de Deus prontinha te esperando. Receber um sonho, você recebe também o seu lugarzinho, sua cadeirinha lá na sala de espera de Deus. Seria maravilhoso se todos nós aqui dentro existisse uma academia para testar a paciência, ou para treinar nossa paciência, né? Seria bom você estar caminhando pelas ruas e olhar lá a paciência fit, né? Seria maravilhoso. Entre aqui, faça uma aula experimental, tome um chá de cadeira por nossa conta, seria maravilhoso, mas isso não existe. Então, como é que Deus treina a nossa paciência? Através da sala de espera de Deus. Então, por muitas vezes, nós entramos na sala de espera de Deus, saímos da sala de espera de Deus e voltamos rapidamente para a sala de espera de Deus. É contínuo o nosso processo. Então nós vamos conversar hoje sobre um camarada que entrou na sala de espera de Deus. Então, eu não vou ter tempo para falar sobre entrando na sala de espera de Deus, mas eu vou falar sobre o aguardando a minha vez, tá? Então vamos lá. Gênesis 39, verso de número 1 diz: E José foi levado ao Egito, e Potifar, eunuco de Faraó, capitão da guarda, varão egípcio, comprou da mão dos ismaelitas, que o tinham levado lá. E o Senhor estava com José, e foi varão próspero, e estava na casa de seu senhor, o egípcio. Vendo, pois, o seu senhor, que o Senhor estava com ele, e que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em sua mão, José achou graça aos seus olhos, e serviu. E ele o pôs sobre a sua casa e entregou na sua mão tudo que ele tinha. E aconteceu que desde que pusera sobre a sua casa e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. E a bênção do Senhor foi sobre tudo o que tinha na casa e no campo. E deixou tudo o que tinha na mão de José, de maneira de que nada sabia do que estava com ele, a não ser do pão que comia. E José era formoso de aparência e formoso de vista. Pai, nós oramos ao Senhor, fala conosco, tem misericórdia, muito obrigado, em nome de Jesus. Quem crê, fala amém. Então, vamos lá para você poder entender. Nesse momento aqui, José já foi vendido como escravo. Você conhece a história, você vai entender mais rápido. Vou dar um panorama aqui para você, um rasante aqui. Então, José recebeu um sonho, você vai ver no capítulo de número 35, 36, você vai ver que José recebe um sonho da parte de Deus. José vê em primeira instância ali os feixes se dobrando. Depois José vai lá, conta para os irmãos, José tem outro sonho. Agora é o sol, lua, estrela, tudo se dobrando para José. Aí o pai de José falou: você vai reinar sobre nós? Aí você vê que vira uma briga danada ali.
José, os irmãos odeiam José, José dava conta da vida dos irmãos, tudo para o pai, José contava como é que era o procedimento dos irmãos, os irmãos não gostavam de José. José era o filho querido do pai, o pai fez uma túnica, está lá, vocês lembram, colorida. O colorido naquela época era artigo de luxo, então por isso que os irmãos viram que José tinha uma predileção maior com o pai. Eu falei lá na igreja, isso aqui eu sei que não tem, mas lá na igreja, geralmente, existem pais que têm 2 filhos, geralmente tem um que é o mais preferido, né? 3, 4, às vezes tem um que é mais preferido. Aqui não, mas lá na igreja, quando eu falei isso, as filhas correram lá para as mães. Mas geralmente tem um que o filho é o mais preferido. Ele pode aprontar, que para ele é vista grossa. O outro, se fizer um ai, pau come. Né? Então José era esse queridinho. José era o filhinho do papai, era o mais amado. Então os irmãos odeiam José, leva José para a cisterna, vão vender José como escravo. Nessa venda como escravo, os ismaelitas compram José. Então, o plano perfeito dos irmãos de tramar a morte para José acaba colocando José dentro do centro da vontade de Deus. José vai parar no Egito, a nação mais poderosa da época. Então José, agora entramos no capítulo 39, capítulo 38 dá uma pausa, entra a história de Judá e Tamar, não tem nada a ver, e vem agora a história de José, capítulo 39. Então José agora, ele está na casa de Potifar. Aí vem o capítulo 39, nós lemos. José, Deus abençoa a vida de José. Potifar prospera. Tudo que põe na mão de José prospera. José está no céu. E é exatamente aqui, nesse contexto que José está vivendo a maior fartura de sua vida, o melhor momento de sua vida, é que nós entramos muitas vezes na maior armadilha de Satanás. Porque sempre que Deus nos dá um sonho, o Satanás vai sempre tramar para te colocar num lugar parecido com a vontade de Deus, para que você tenha a falsa sensação de que você já chegou ao centro da vontade de Deus, e por isso você acomoda e relaxa. Então a ideia de Satanás é sempre pregar o melhor de Deus e colocar um bom, para que o bom pareça com o melhor, e gera um certo conforto. Então Deus nos joga muitas vezes na sala de espera, que é um lugar desconfortável muitas vezes, para que nós possamos nos movimentar e sair daquela inércia que nós estávamos. Agora a grande questão que fica é, por que eu preciso aprender a aguardar a minha vez? Você já viu como é que é? Você chega na sala de espera, você chega lá, entra, tem que aguardar a sua vez como todo mundo, e vamos lá, espera a sua vez. Geralmente, irmãos, quando Deus nos dá um sonho, Deus é sempre maravilhoso, que nos dá a obra pronta. Você já viu como é que é? Deus mostra para você como é que é, você vai casar. Você já vê a casa mobiliada. Deus dá um sonho de abrir uma empresa. Você já vê a empresa pocando, cliente entrando, saindo. A gente que é pastor, Deus coloca a igreja no coração. Você já vê a igreja cheia. Então, Deus sempre faz isso conosco. Agora, entre o sonho e a concretização do sonho, tem um meio do caminho. E esse meio do caminho, geralmente, Deus não nos mostra. Geralmente o meio do caminho Deus oculta de nós, porque o meio do caminho é o lugar mais doloroso que se tem, e Deus não mostra o meio do caminho, porque se Deus te mostrar o meio do caminho, você não fica, você não vai querer saber do sonho de Deus. Quando Deus mostrou para José, Deus mostrou a obra pronta, sol, lua, grandeza, todo mundo se curvando diante dele, mas Deus não mostrou para ele que no meio do caminho ia ter assédio sexual, no meio do caminho ia ter prisão, no meio do caminho ia ter esquecimento, no meio do caminho ia ter vendido como escravo, dado como morto. E por que Deus não te mostra isso, irmãos? Porque no dia mau, o dia que a provação chegar, o que você tem que se lembrar não é de onde você está, mas o sonho que Deus deu para você lá atrás, a obra pronta. É nisso que você tem que se alegrar. Tem momentos de dificuldades que eu passo, mas eu me lembro do que Deus falou lá atrás. Então, se Deus falou, vai acontecer. Só que para essa coisa acontecer, estamos nós na sala de espera. Estamos nós no meio do caminho. Estamos nós aguardando a nossa vez. Eu quero dizer para você, o que a gente precisa aprender a esperar a nossa vez? Primeira coisa, para que a vontade de Deus possa se tornar clara para nós. Irmãos, quando Deus dá esse sonho, geralmente não é muito claro. Deus mostrou para José sol, lua, estrela. Nem José entendeu, foi o pai de José que interpretou. Parece meio confuso. Geralmente quando Deus nos chama para algo, ainda é meio, não faz muito sentido. Quando Deus falou com Paulo lá, apareceu para ele,
Ananias aparece e fala, Senhor, esse cara é um matador. Vocês lembram do contexto? Deus fala, vai lá, que eu vou mostrar para esse homem quanto custa sofrer pelo meu nome. Paulo não tinha ideia do que era sofrer pelo nome do Senhor. Paulo não fazia ideia. Então, se Deus mostra o que é sofrer pelo nome do Senhor, Paulo não ficaria. Se Deus mostra que no meio do caminho, lá em Atenas, ele ia ser chamado de tagarela, em Derbe, dado como morto, em Listra, ele ia ser espancado, naufrágios, açoites, capturado pelo Império Romano, assassinado pelo Império Romano. Esse homem não fica. No começo da fé, as coisas não são muito claras. Você que converteu há pouco ao Senhor, entregou sua vida para Jesus, você tem uma visão de rei de Deus completamente equivocada. Você está chegando na fé, é natural isso. A gente ainda não sabe se a gente quer cantar, tocar, pregar, se a gente quer ganhar o mundo para Jesus, ou a gente nem sabe se quer ser crente, a gente nem sabe se quer ser líder de célula, nem sabe se quer vir domingo que vem. No começo é uma bagunça, é normal. Até que a vontade de Deus se torne clara ao nosso coração, essas tempestades precisam acontecer muitas vezes. E talvez eu estou falando para alguém aqui que está no olho do furacão, sem saber, será que essa visão que eu tive, será que esse sonho que Deus me deu, essa revelação que o Senhor mostrou, será que isso é verdade? Talvez você casou recente e está vivendo o pior inferno da sua vida. Eles me perguntaram na rede social, falou, pastor, Satanás tem irmã? Eu falei, por quê? Eu acho que eu casei com ela. Está amarrado. Tá. É confuso. No começo é assim mesmo. Quando Deus chama José, é um garoto ainda. E Deus dá um sonho de grandeza tão absurdo que era difícil mensurar para um garoto. Como é que todos vão se prostrar? Como é que isso vai acontecer? Então, quando eu olho para um texto como esse, eu vejo um jovem lutando para poder entender o centro da vontade de Deus. Segunda coisa, o que eu preciso aprender a esperar, irmãos? Para que haja um tempo de maturação em nossa vida. Sabe, irmãos, caminhada com Deus, Deus nunca vai cobrar de nenhum de nós perfeição. Deus não cobra de você perfeição. Deus cobra de você progresso. É por isso que Osé diz, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Caminhada com Deus é progresso. Você precisa amadurecer. Quando Deus chama José um garoto, quando Deus realiza é um homem formado. Há um tempo de maturação que você precisa passar por esse processo de maturação. E geralmente nós não gostamos de passar por esse processo, porque esse processo dói, esse processo machuca o nosso coração. Sabe, eu vou revelar para você a maior estratégia de Satanás. Satanás não quer te tirar da igreja. Muito pelo contrário. O diabo não quer que você saia da igreja. E eu vou te responder isso contando a história do grande e poderoso exército de Alexandre o Grande. Alexandre o Grande, vocês conhecem, foi um imperador ali no Império Romano que dominou ali na Idade Média. Cara, conquistador nato. Alexandre o Grande tinha uma estratégia fantástica que permitia a ele desbaratar exércitos muito maiores do que o dele. A estratégia dele que ele dava para os soldados era muito simples. Ele dizia para os seus soldados, se possível, não mate soldados inimigos. Fira soldados inimigos. Porque existe uma lei de guerra que soldado ferido tem que ser removido do campo de batalha. Ou seja, se ele matar, apenas morto vai ficar. Mas para cada soldado ferido, outros 3, 4 soldados têm que parar para poder arrancar aquele cara do campo de batalha. Assim ele vencia a guerra. Essa é a estratégia de Satanás. Satanás não quer te tirar da igreja, ele quer manter você ferido dentro dela, machucadinho dentro dela, menino dentro dela. Satanás quer manter você uma meninona o resto da vida dentro dela, preso nas suas dores, preso na sua vida de que ninguém me ama e ninguém me quer. Porque para cada crente ferido, outros 3, 4 tem que parar e ficar, tadinho, não vai na igreja hoje não. Dó, vamos para a célula, 50 anos de crente, vamos. Dó, faltou 30 cultos, mas é crente. Satanás quer te manter na ignorância, preso dentro dela, dentro do seu achismo, a vida inteira, para que você não amadureça. Essa é a estratégia de Satanás.
Porque um crente imaturo, ele consegue parar vários outros crentes para tentar ajudar aquele cidadão. E é isso que Deus está cobrando da igreja evangélica brasileira, um tempo de maturidade para a igreja. A igreja vai avançar sendo madura. E isso se aplica à nossa geração, uma geração completamente sensível, que ninguém pode falar nada. Uma geração onde o metiolate não arde, onde só toma bebida láctea, com lactobacilos vivos, que vai para o banheiro chorar, dizendo que palavras duras machucam. É esses que Deus está chacoalhando essa terra para dizer: amadureça. O último conselho para Davi, para Salomão, ele está perto de partir, ele chama Salomão e dá um conselho para Salomão. Ele não conta estratégia de guerra, ele não conta como é que ele venceu os inimigos, ele dá um conselho para Salomão, ele diz: seja homem. Ele diz para o filho dele: papai foi com você até aqui, daqui para frente você vai virar homem. Para você virar homem, para você pagar suas contas, para você ser macho, para você ser mulher. Está na hora de você tocar seu barco, amadurecer, ser alguém que compra e paga, ser alguém que promete e cumpre, ser alguém que fala e corre atrás dos seus sonhos. Vai para a luta, amadureça. É isso que esse mesmo Deus que nos leva à sala da espera por causa disso. Você lembra José? Era o filho querido do papai, a coisa mais lindinha do papai. Mas para onde Deus queria levar José, não tinha espaço para o queridinho do papai. Aonde Deus queria levar José, tinha cadeia, tinha denúncia falsa, tinha esquecimento, tinha prisão, tinha morte. Aonde Deus queria levar José, Jacó não poderia entrar lá. E aqui é um alerta para nós pais, que muitas vezes Deus está apertando os parafusos dos nossos filhos, e nós entramos na frente dizendo: para, Senhor, deixa quieto, Senhor. Deixa Deus apertar. Deixa Deus mexer na estrutura. Deixa Deus fazer virar homem. Deixa Deus fazer virar mulher. Deixa Deus ensinar que com Deus é diferente. Amadureça. É o tempo que Deus está pedindo para essa igreja dos nossos dias. Amadureça. Até quando você vai viver esse crente todo cheio de mimimi? Caminhada com Deus é progresso, irmãos. Não dá para você ser o mesmo crente chorão hoje, o mesmo crente chorão ano que vem. Você tem que amadurecer, bênção. Não dá para você ser o mesmo. Não é que Deus não está preocupado com os seus sentimentos, é que Deus quer livrar você desses sentimentos. Nossa vida de fé foi por muito tempo baseada em sensações e emoções. E Deus quer nos livrar disso. A maturidade é diferente. Porque quando eu amadureço, eu não preciso simplesmente ouvir: eu creio no que Deus falou comigo, eu creio que vai acontecer, mesmo dentro da prisão, eu creio que Deus é poderoso para me tirar desse lugar, mesmo com o divórcio, eu creio que Deus é poderoso para restaurar a minha vida, mesmo com o luto, eu creio que o Senhor é poderoso para me ajudar. Eu sei que estar na sala de espera não é fácil, irmãos. Por isso que eu volto a repetir: quem está falando com vocês está em uma sala de espera. Terceira coisa, irmãos, por que eu preciso aprender a guardar? Porque enquanto eu aguardo minha vez, eu me preparo para as oportunidades de Deus em minha vida. O tempo que José estava preso, entenda que estar parado e não fazer nada são duas coisas completamente diferentes. José estava preso, mas ele não estava sem fazer nada. Enquanto ele estava lá, José estava aprendendo economia, matemática, ler, escrever, os costumes egípcios. Porque quando a oportunidade apareceu, José era a pessoa certa a ser lembrada. O sonho que Deus deu para você, o que você está fazendo com ele? Você está se preparando? Você está estudando? Você está correndo atrás? Está arregaçando a manga da camisa? Ou você acha que Deus vai balançar a varinha mágica e falar, jogar o pó de pirim-pim-pim e falar: aconteça para você? Muito pelo contrário. Todo sonho que Deus dá para nós vem com muito trabalho duro, vem com suor, vem com sangue, vem com lágrimas,
vem com choro, que ninguém vê. Que seu pai, sua mãe, sua esposa, seu marido, seu pastor não vê. É o lugar que filho chora e mãe não vê. Prepare-se para essas oportunidades. Eu já disse aqui outra vez, mas eu amo o conceito da palavra oportunidade. Se você não sabe, a etimologia da palavra oportunidade, ela vem de uma raiz grega chamada oportunos. Oportunos era o nome de um vento que se dava na Grécia Antiga. Quando os pescadores iam para o alto mar, eles passavam semanas, até meses pescando. E depois eles voltavam cansados, com o barco cheio, não tinha motor, era na mão. Então eles ficavam muitas vezes à deriva, no mar, rodando. Até que eles sentiam, os mais experientes, que um vento começava a soprar. E a esse vento eles deram o nome de oportunos. É por isso que eles diziam, depressa, se prepara, porque o vento oportuno está soprando. Aí eles rapidamente se levantavam, abriam as velas, esticavam as cordas, firmavam o timão, posicionavam o leme. Porque eles sabiam que quando o vento oportuno soprasse, ia jogar eles lá na praia, onde eles sempre quiseram chegar, mas nunca tiveram força para poder chegar. Irmãos, o vento oportuno está soprando na vida de muita gente aqui nesse lugar. O vento oportuno, bênçãos, vai soprar em sua vida. Mas você só vai chegar onde você sempre quis chegar se você estiver pronto, preparado. Porque senão você vai ficar à deriva no mar rodando, como um peão. É por isso que José, quando a oportunidade apareceu, ele era a pessoa pronta para aquele cargo. Ele era o cara que Faraó olhou, em quem haveríamos de procurar o Espírito de Deus, senão em você? Não há no Egito ninguém tão inteligente e sábio como você. O cara estava pronto, irmãos. O cara estava pronto. Entenda, irmãos, que no tempo de escassez, de prosperidade, irmão, qualquer faraó arrogante governa. Mas no tempo da crise, é só um José chamado pelo Senhor, pronto para aquela oportunidade, é que pode reinar. É que pode fazer as coisas acontecerem. Quarta coisa, por que eu preciso, irmãos, aprender a esperar a minha vez? Porque às vezes o que Deus tem que realizar em mim, Ele precisa realizar em outra pessoa primeiro. Quando Deus fala com José, dentro de uma cadeia, preso, todo mundo esquece José. Esse cara fica lá dentro, morfando naquela cadeia, até que um dia, Faraó se lembra, Deus traz um sonho para aquele camarada. Vamos acompanhar essa linha do tempo aqui comigo? Numa noite, José está dormindo na cadeia, ele está preso, ele está na cadeia. De madrugada, Faraó tem um sonho. De manhã, Faraó levanta agoniado e quer saber que sonho é aquele. Meio-dia, Faraó fica sabendo de um tal José, manda chamar ele no Egito, dentro da cadeia. Os caras pegam José, dão um trato nele. O Egito não gostava de barba, fez a barba de José, raspou a cabeça de José, botou uma beca fina em José. José se apresenta para Faraó. Lembra disso? Uma noite na cadeia, à madrugada o sonho, de manhã a agonia, meio-dia a interpretação, à tarde, José já é governador do Egito. E naquela noite, ele vai dormir na cama mais fina de todo o Egito, porque agora ele é governador de toda aquela terra do Egito. Ele não é mais um prisioneiro, ele agora é senhor da terra do Egito. Vamos olhar o verso 44, capítulo 45, verso 44. Perdão, capítulo 41. Capítulo 41, verso 44. José se apresenta para Faraó. Faraó fica impressionado com tamanha sabedoria. Aí o verso 44. E disse Faraó a José: eu sou o Faraó, porém sem ti ninguém levantará a sua mão ou seu pé em toda a terra do Egito. E chamou Faraó o nome de Zafanete Paneia, e deu por mulher a Zenate, filha de Potífera, sacerdote On. E saiu José por toda a terra do Egito. Você consegue perceber que loucura? Só mesmo Deus consegue mudar a vida de uma pessoa assim. Porque Deus é poderoso para cumprir tudo aquilo que Ele prometeu. É por isso que esse homem pôde dormir uma noite na cadeia e na outra ser governador do Egito. Um dos homens mais extraordinários que pisou nessa terra, Martin Luther King Jr.,
Pregou o seu grande sermão, I Have a Dream, na praça em Washington, para mais de 250 mil pessoas. O famoso sermão, Eu Tenho um Sonho. Ele pregava a plenos pulmões, dizendo o que ele via. Aquele sermão tomou tanta notoriedade, que as pessoas esqueceram os outros sermões dele. Pouco tempo depois, ele pregou para mim um dos melhores sermões, chamado Eu Vi a Terra Prometida, aonde Deus mostrou para ele, e ele lutava contra a segregação racial nos Estados Unidos. Vocês lembram a história, onde negros e brancos não podiam dividir o mesmo espaço, os ônibus, os negros ficavam no fundo, tinha banheiros separados. Martin Luther King se levanta dizendo, eu vi a terra prometida. Deus mostrou para ele um lugar onde não havia mais essa diferença, onde crianças negras e brancas brincavam, onde meus filhos brincavam com os filhos dos brancos. Ele dizia isso a plenos pulmões. Maravilhoso isso. Não preciso dizer para vocês que em 1964 Martin Luther King foi assassinado. Mas também não preciso dizer para vocês que 50 anos depois subiu ao poder dos Estados Unidos, do cargo mais alto dos Estados Unidos, o primeiro presidente negro de toda a história, Barack Obama, concretizando assim o que Martin Luther King tinha visto lá atrás, em 1964, 50 anos atrás. Você percebe? Deus já tinha mostrado para ele lá atrás o que ia acontecer. Talvez eu estou falando com alguém aqui que está desesperado, que Deus mostrou alguma coisa para você, mas está demorando demais. Talvez você está como José. Ô José, calma. Calma, José. Calma, Deus não esqueceu de você não. Às vezes o seu sonho precisa passar pela vida de outra pessoa primeiro. Calma, José. Deus está colocando um sonho maluco no coração de algum faraó poderoso nessa terra, que ninguém vai ser capaz de interpretar, só você, José, só o crente, e ele vai ter que vir chamar você para ajudar a interpretar aquele sonho. Enquanto nós estamos aqui, Deus está trabalhando lá naquela porta de emprego que você está precisando. Deus está fazendo coisas acontecerem que você não está vendo. Enquanto você está aqui, Deus está mandando clientes para você. Enquanto você está aqui, Deus está fazendo as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam. E se você ama o Senhor, Deus está fazendo as coisas cooperarem para você também. Calma, José. Calma, José. O Senhor não esqueceu de você não, José. Qualquer hora dessa aí você vai ouvir alguém te chamando lá de dentro da cadeia. Para fora, José. Na verdade, você nem vai ser mais José, vai ser o senhor Zafanete Paneia. Respeitado e honrado em toda a terra do Egito. Para encerrar, por que eu preciso aprender a esperar, irmãos? Aguardar minha vez? Porque o que Deus vai realizar em mim, vai derramar na vida de outras pessoas também. Assim como que Deus, eu tenho que esperar, porque Deus tem que às vezes mexer uns pauzinhos na vida de outro. Deus vai realizar algo em mim que vai derramar na vida de outras pessoas também. Vamos olhar a história de José, capítulo 45. Confesso para os irmãos que o capítulo 45 de Gênesis, eu leio com lágrimas nos olhos. Aqui José já é poderoso, José já é grande, mas José ainda não tinha visto o que Deus tinha falado para ele, sol, lua, estrelas, se prostrando diante dele. Aqui vocês lembram a história, está uma fome, então o pessoal, os irmãos, vai sair lá de Canaã e vai lá para a terra do Egito, porque lá tem comida, lá tem prosperidade, e a pessoa que eles vão comprar comida, quando eles dão de cara, é José, só que eles não conhecem José, mas José os conhece. Aí vocês lembram, José faz aquele teatro todo, falando em egípcios, dizendo que não conhece eles, que eles são ladrões. Dá uma aflição, que eu fico com a vontade de contar que é José. Dá uma aflição porque eu falo, meu Deus, é o irmão deles. E José faz aquele teatro, dizendo, vocês me roubaram, eu consigo ver. José começa a testar ele de várias maneiras. Até que José não aguenta mais. E no capítulo 45, o verso número 4, e disse José a seus irmãos, peço-vos, chegai a mim. E eles chegaram, então disse ele, eu sou José, o seu irmão, a qual vocês venderam como escravo, sou eu. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese os vossos olhos por me haveres vendido para cá, porque para a conservação da vida, Deus me enviou diante de vocês. Irmão, só alguém curado,
Só alguém curado sai da sala de espera. Gente ferida não sai da sala de espera. Só gente curada. Porque onde Deus vai te colocar é muito maior. E você não pode olhar para as pessoas de cima para baixo. Você tem que ser curado. José poderia dizer, mata todo mundo. Mas José foi tão curado, falou, vem cá, eu sou José. Vocês me traíram, vocês me venderam como escravo, mas eu estou de pé. O Senhor deu graça na minha vida. Eu sou José, Deus me fez prosperar na terra da minha aflição. E agora eu vou te contar porque eu leio chorando. Vamos ler o verso número 9. José está tão louco que José chega no verso 9 e fala, apressai-vos e fazei subir a meu pai. Diz assim, diz o teu filho José, Deus me tem posto por Senhor de toda a terra do Egito, desce a mim e não te temores. A agonia de José, cadê meu pai? Para meu pai poder ver quem sou eu, como é que eu sou grande. Olha o verso 13. E fazei saber a meu pai toda a minha glória no Egito, e tudo que me tem visto. Apressai e faz subir meu pai para cá. José é aquele menino orgulhoso, que acabou de passar na faculdade, e ele falou assim, fala com o pai que eu passei. Aquele menino que acabou de pegar o canudo e falou, tira uma foto, manda para o meu pai. Ele tem que ver minha conquista, ele tem que ver que eu consegui. Fala para o meu pai a minha grandeza, toda a minha glória. No Egito as pessoas me respeitam. Eu não sou um escravo hebreu, eu sou senhor dessa terra. Deus me deu essa terra para cuidar dessa terra. Isso é poderoso demais, irmão. O que Deus vai fazer na sua vida, vai derramar na vida de outros também. O seu sonho, sua empresa, vai abençoar outras famílias. Seu casamento vai abençoar outros casais. Essa igreja foi um sonho de alguém que está abençoando tanta família nessa terra, irmãos. Deus chamou você para a salvação, para alcançar toda a sua família. Deus vai te dar um filho, uma filha, para que ele ajude muita gente nessa terra, seja bênção nessa terra. Às vezes você vai ganhar uma pessoa para Jesus. Minha mãe, irmãos, o único fruto da minha mãe fui eu. Minha mãe só ganhou eu para Jesus. Mas é a maior alegria dela, quando ela diz para todo mundo, meu filho é pastor. Meu filho é pastor. Fala para o meu pai, quem sou eu? Mostra a minha glória. Eu consegui, eu passei. Eu fui aprovado, olha aqui, ó. Eu estou aqui. Traz meu pai para cá para ele poder ver que o Egito é uma terra boa. Eu vou sustentar vocês. Manda eles para cá. E é aqui, irmãos, que o coração da gente nunca pode esquecer que a sala de espera de Deus é um dos melhores lugares para se estar. Porque enquanto eu estiver na sala de espera de Deus, ainda tem jeito para o sonho de Deus acontecer na minha vida. Enquanto eu estiver lá naquele lugarzinho guardado, protegido, eu sei em quem tenho crido. E nós vamos poder dizer, como Jó diz, pensei que o meu Redentor vive, tão certo se levantará ao meu favor. Fique em pé no seu lugar. Capítulo 42, Jó chega a dizer uma das últimas palavras, dizendo, agora eu sei que tudo podes e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Eu sei que é o Senhor quem está falando comigo. A sala de espera é um lugar que nós aprendemos a ouvir a voz de Deus. Nós aprendemos quem é Deus. E se você está lá, louvado seja Deus. Deus quer se revelar a você. Amadurece, José. Cresce, José. Que tem muita gente esperando a sua maturidade, o seu crescimento, para poder ser abençoado, José. Feche seus olhos aí e ora ao Senhor. Se Deus falou contigo, então celebre. Se Deus falou contigo, compartilhe. Se Deus falou contigo, obedeça. Ora aí. O que é que Deus ministrou no seu coração?